o presidente Lula protagonizou um discurso marcado por exageros, informações questionáveis, a ponto de causar constrangimento. Em um dos trechos, Lula afirmou que teria retirado milhões de brasileiros da fome em menos de 2 anos e meio, sem apresentar dados concretos que sustentem a declaração. Mas não passou por aí. Ao falar sobre a integração econômica regional, o presidente também atribuiu a si a criação do PIX. Vamos ver. Como o PIX que fizemos no Brasil, podem impulsionar o comércio regional. Programa de cooperação entre universidades e centros de pesquisa. Pois é, Guta Piña, essa declaração, no entanto, não corresponde aos fatos. O PIX foi lançado oficialmente em novembro de 2020, durante o governo do então presidente Jair Bolsonaro. O sistema foi desenvolvido e implementado pelo Banco Central do Brasil. À época era presidido pelo Roberto Campos Neto. É o pai da mentira, né, Dani? É o pai da mentira. Ele está sempre perpetuando mentiras para tentar trazer ali os louros para si, para o seu governo. Chama muito a atenção que ele está sempre combatendo a fome. Ele está sempre tirando as pessoas da miséria. Mas há quantas décadas o PT está no comando do nosso país? Quantas décadas, quantos governos petistas nós já tivemos? Então, se ainda existem pessoas na miséria, a responsabilidade recai nos ombros do PT. A gente sabe que é isso. Veja, metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico, água tratada, esgoto. Então, essa questão da pobreza no nosso país, ela tem muito a ver, pobreza, corrupção e segurança pública, a crise de segurança pública, tem muito a ver com a gerência do nosso país, que vem sendo feita pelo PT. Há muito tempo. Olha, desde que eu era criança, eu só vejo o PT, o tempo inteiro a figura do Lula atormentando a nossa infância e adolescência, e até hoje ele segue aí, e sempre nesse discurso mentiroso. Ele também tem vídeo dele falando que mentia no exterior, falando de crianças nas ruas, que no Brasil tinha 2 milhões de crianças nas ruas, que eles inventavam os números. É isso, é porque é o governo da mentira, porque o que a esquerda defende é uma mentira, não se sustenta na realidade. Eles tentam manipular a realidade para conseguir se manter no poder. A verdade é essa. Onde é que você encontra prosperidade, as pessoas com uma qualidade de vida boa, quando você tem governos coletivistas no poder, quando você tem governos socialistas, comunistas no poder? Não tem, é um contrassenso, não tem como, porque eles querem expropriar as pessoas, querem pegar as propriedades das pessoas, encher de imposto essa nação. Então, não tem fôlego, as pessoas não têm fôlego, não tem geração de emprego, não tem geração de riqueza, só eles. Eles ficam com os louros de tudo, inclusive com os feitos de outros governos. É isso, é o governo da mentira. Pois é, Guta Piña, a gente está vendo aí Lula mais uma vez sempre maquiando os números, maquiando os fatos também. E aí, dessa vez agora, nesse mesmo evento, ele criticou a falta de integração entre os países da América Latina, criticou também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais uma vez, durante o discurso dele nesse Fórum Econômico da América Latina e do Caribe, lá no Panamá. Vamos ver um trecho. E vivemos um dos momentos de maior retrocesso em matéria de integração. A breve experiência da Unasul entre 2003 e 2014 sucumbiu ao peso da intolerância que impediu a convivência de visões diferentes. Voltamos a ser uma região dividida, mais voltada para fora do que para si própria. Permitimos que conflitos e disputas ideológicas alheios se imponham. As ameaças do extremismo político e da manipulação da informação se incorporam ao nosso cotidiano. Passamos de reunião em reunião, repletas de ideias e iniciativas que nunca saem do papel. Nossas cúpulas se tornaram rituais vazios, dos quais se ausentam os principais líderes regionais. Como resultado, a única organização que engloba a totalidade dos países da América Latina e Caribe, a CELAC, está paralisada, apesar dos esforços do nosso querido presidente Petro.
Aí, depois do discurso, Lula simplesmente ignorou o cumprimento do chanceler do Panamá, Javier Martínez Acha Vázquez. Lula seguiu cumprimentando outras autoridades presentes, sem notar a mão estendida pelo ministro das Relações Exteriores, em tese, né? O que gerou um momento constrangedor para o representante da diplomacia do país anfitrião. A gente está acompanhando aí nas imagens esse momento. A Ana Paula Henkel comentou esse caso ontem no Oeste Sem Filtro. Vamos ouvi-la. Não deu para entender. Agora, se ele acha que apoiando ali no presidente da Colômbia ou na presidente do México daqui a pouco, ou até na vice, na Delcy Rodrigues, na Venezuela, se ele acha que isso vai criar algum bloco forte para enfrentar Donald Trump, ele está muito enganado. Ele está muito, muito enganado. Ele pode continuar com esses discursos todos aí. É claro, está bem óbvio, né, que o presidente Donald Trump está dando uma chance para o Lula, não por causa do Lula em si, da pessoa que o Lula é ou significa num contexto ideológico na América Latina que nós conhecemos, principalmente no Foro de São Paulo, mas o presidente Donald Trump, por tudo que nós temos visto ao longo do último ano, né, principalmente do último ano, vou repetir aqui o que nós estamos falando sempre. Temos que olhar para aquilo que é chamado doutrina Monroe, ou seja, a proteção do hemisfério ocidental, a proteção das Américas, né, essa coisa de America First. Na verdade, o presidente Trump ele fala Américas para os americanos. E nessa Américas para os americanos, todos nós, né, há o expurgo da China. A China precisa e vai encontrar o caminho da saída por bem ou por mal do hemisfério ocidental. Então, se o Lula acha que ancorando no Petros, na Colômbia ou na própria Delcy, né, que de vez em quando dá algumas declarações assim meio rebeldes, não vai acontecer. O presidente Trump e a Casa Branca, ele está muito focado na doutrina Monroe de proteger o hemisfério ocidental e as Américas. Então, o presidente Lula pode sair falando aí o que ele quiser. Agora, o que vale é o que de fato acontece a portas fechadas e quando, como a gente falava no esporte, quando treino é treino e jogo é jogo. Amanhã, 7 da manhã, a gente está no ar com o Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia para você.